eu ainda tô com essa ideia, eu ainda vou perguntar sobre a gente falar sobre os fármacos, que eu acho importante. Mas ele me trouxe um tema muito bacana, que ele escreveu um textinho pra mim, que ele falou, no final ele colocou a frase: a normalidade em saúde mental existe? É um bom questionamento. Então, o que, na opinião de vocês que estão nos assistindo, será que existe essa normalidade na saúde mental? Porque saúde mental, assim, vou só comentar aqui, porque já a gente vê, como né, falamos de saúde mental, com todas essas lives, a gente é um assunto bem mais falado, já falado até a definição já várias vezes. Só vou fazer a implementação que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela comenta que saúde mental não é igual para todo mundo. Ela depende de um contexto social, cultural, religioso, décadas, séculos, enfim, todo um contexto de cada indivíduo. Entendeu? Então, primeiro, as pessoas querendo normalizar essa saúde mental, o bem-estar, que sempre está ligado no ter e não no ser. Enfim, tem uma questão de filosofia que a gente pode filosofar e pôr essa da vida. Mas eu vou deixar o Igor falar, que ele que é o convidado, amém. Bom, em relação à pergunta, né, a normalidade em saúde mental existe? Bom, acho que de fato a resposta para isso é sim, né? Existe essa normalidade dentro da saúde mental, só que eu acho que tanto a psiquiatria quanto a psicologia vem tendo problemas, né, para conseguir definir de fato o que é a saúde mental em si. O que é uma pessoa normal, né, dentro dos conceitos de saúde mental. Ah, Quando o pessoal até fala, né, nos livros, quando eles iniciam os capítulos de saúde mental para tentar justificar, eles até parafraseiam um escritor famoso que falava sobre o tempo, né, chama Mark Twain. Esse escritor ele falava que realmente não dá para definir, né, como vai ser o tempo, né, e do mesmo jeito a psiquiatria faz com a saúde mental, né, a normalidade dentro da saúde mental. Tanto é que a nossa referência principal que a gente usa, né, pelo menos os americanos usam, né, eles definem a saúde mental através de 6 modelos, só para vocês terem noção do quanto o tema acaba se tornando bastante complexo, né? O que é um comportamento normal e o que não é um comportamento normal de fato, né? Até onde eu ficar jogando meu LOLzinho ali por 4 horas, 5 horas por dia é tranquilo, quando eu estou com meus amigos, no final de semana, né? Ou quando eu começo a ficar estressado, irritado, entristecido por conta disso, estou quebrando as coisas da minha casa, às vezes brigando, atrapalhando as interações sociais que tem dentro da própria casa, né? Com a mãe, com o pai. Acredito que adolescentes devem passar muito por isso, né? Tem tempo de tela que deve ser respeitado de fato, porque senão realmente a gente vai acabar com jovens que vão considerar esse tipo de comportamento como normal. E não é um comportamento normal que causa disfunção, né? Causa esses problemas sociais, causa ah, essa agressividade, causa tempo excessivo de tela. Então, acho que de início, né, acho que para falar sobre saúde mental, ela existe de fato, né, mas a gente ainda não sabe definir como que ela é, né, o que é normal dentro da saúde mental. Para início de conversa de hoje, eu iniciaria com isso. Ah, a gente tem 2 modelos, né, para definir as doenças mentais, que aí é algo que a gente consegue trabalhar um pouco de forma mais palpável, né? Apresenta sintoma, tem algo que realmente é proeminente ali, não mostra e não mostra só comportamentos que são considerados normais, né? Mas comportamentos realmente que as pessoas estranham, né? A pessoa fica isolada dentro do quarto, fica entristecida, está mais chorosa, ou então tem um pensamento mais avoado. Ah, tudo isso pode estar acontecendo e aí a gente tem que avaliar, né? Poxa, será que isso é normal? Será que isso não é normal? E aí, dentro hoje da psiquiatria, né, utiliza-se para definir doença um modelo que a gente chama de categórico, né, que coloca categorias mesmo para definir pessoas dentro de doenças mentais. E aí, basicamente, o contrário, né, o antônimo disso, seria o normal, né, para a saúde mental. Só que aí tem um meiozinho ali, né, que aí fica bastante complicado a gente trabalhar. Acho que o pessoal da psicologia sabe falar muito bem nesse meiozinho também, que são os transtornos de personalidade, né, que realmente ficam ali nesse limite de doença mental e anormalidade mental, personalidades normais ou personalidades com traços realmente
um pouco mais complicado de se lidar, mas de fato, saúde mental existe. E aí, falando um pouco dos modelos, né, que eu achei muito interessante fazer uma pesquisinha sobre os modelos possíveis, né, sobre quais são o que é normal em saúde mental. E aí ele define esses 6 modelos que a gente pode ir falando. Eu vou falar dos que eu mais gostei inicialmente, né? O primeiro deles, e eu acho que é o que causa mais impacto e susto, né? É de que a saúde mental, na verdade, a normalidade dentro dela seria algo que só a parte superior da população teria, né? Do ponto de vista da distribuição estatística e do ponto de vista, e não seria a média no geral. Então, a normalidade dentro da saúde mental, dentro desse primeiro modelo, né, não seria o comportamento médio, né, que é sentir medo demais ou, sei lá, chorar demais, talvez esse seja o comportamento médio, mas sim um acima disso, né, uma pessoa que tem sentimentos positivos muito, muito bons, tem esperança, tem valores positivos, tem moral e ética. E aí uma comparação para entender um pouco melhor isso que eu disse, por exemplo, se a gente colocar em média o peso, né, do mundo. Na globalidade, a gente está observando ao longo dos anos, né, que o peso está aumentando bastante. Então, a média do mundo, né, ele está acima, não é considerado saudável, então não é normal. Ah, mas, mesmo assim, é a média. Da mesma forma, a gente pode falar, por exemplo, da visão, né? As pessoas enxergam, têm mais problemas visuais do que não têm problemas visuais. Então, fica aí o questionamento, né? Será que as pessoas têm mais problemas mentais do que, de fato, a normalidade mental? É isso que o primeiro modelo traz como questionamento. O modelo que eu mais gostei, particularmente, né, é o modelo que fala sobre resiliência, né? Que é o modelo que traz a saúde mental como a capacidade mesmo de se adaptar às coisas que a vida nos traz, né? As incertezas, como que a gente está vivendo agora, a, a todas as intempéries, né? Que realmente pode acontecer, os traumas, os eventos que realmente são inesperados e que vão frustrar a gente precisa saber lidar e se adaptar com isso. Ah, e acho que, realmente, para mim, esse é o modelo de saúde mental que mais parece plausível, né? A capacidade de se adaptar a essas situações traumáticas e conseguir ainda manter certa funcionalidade, né? Manter esses sentimentos positivos que outros modelos falam, que eu também tinha comentado já, né? Que são essa esperança, valor moral, valores éticos, um sentimento de bem-estar, né? Que pode ser caracterizado também como uma normalidade mental. Uh, então eu ficaria mais com esse outro modelo, que também é um modelo que ele paraleliza muito com o modelo imunológico, né, do sistema imune de se defender contra os micro-organismos, né, contra sei lá, os vírus do nosso corpo, que atacam o nosso corpo. Da mesma forma, nosso cérebro tem que se proteger desses traumas, né? Então ele se adapta de certa forma, de forma resiliente, né? Ele resiste àquilo, se adapta, passa por cima daquilo, supera, e então consegue retomar a vida dele com suas funcionalidades mentais, com suas funcionalidades normais, né? Para mim, parece esse o modelo mais plausível de saúde mental. Não sei se eu consegui responder um pouco da pergunta, José Alex. Respondeu, ixi, respondeu. Porque é interessante, porque quando você me trouxe um desses modelos, me fez pensar a seguinte questão, que eu estava estudando sobre essa semana, é, em psicopatologia, a questão das pessoas procurar... você não pode... Tem gente que vive com doença, você não pode tirar a doença da pessoa, porque fomos ensinar desde cedo, isso é, assim, claro que isso demandaria até outro tema, já desencaminharia para outro tema, mas fomos ensinar desde cedo que quando você tá doente, você tem mais atenção, você tem. É uma coisinha bonitinha. Tem uma atenção, você tem uma atenção maior, vamos dizer assim, um cuidado maior. Então tem gente que está. Então, sabe, pra ela tem que existir doença, não pode tirar a doença. Quando você tira uma doença dela, ela cria uma outra. Porque é a forma que ela conseguiu de viver com isso. Então, na verdade, isso é até um assunto que a gente pode desencorrer até depois, em outro momento, que eu acredito que é muito válido na sociedade que vivemos, que qualquer coisa quer tomar remédio,
Ah, estou sentindo que eu tô com uma dor de cabeça. Ah, tá sentindo que vai ter dor de cabeça? Então, pera aí, então. Vai tomar o quê? Um Dorflex, Dorcilax? Então, já se induz isso. E se auto-receitar, assim, ao médico, né? Ou criar tabus que não precisa tomar medicamento, que eu acho que esse uma grande pauta, para ir procurar, por exemplo, um profissional da saúde, que seja um psiquiatra, né? Então, eu acredito que alguns tabus criados e algumas fórmulas, porque desde nossas gerações passadas, se existia muito remédios, né? Ah, não, tomar qualquer coisinha que minha avó passou ali, minha avó ensinou, tá. Então, eu acho que tem alguns tabus, né? Então, até onde vai o que a avó fala, até onde vai que realmente o profissional pode sanar, te ajudar. Eu acho que tem algumas É, viés. é bem interessante esse tema que você trouxe mesmo, né? Porque eu acho que traz para dois lados, né? Para os dois polos ali da normalidade da saúde Sim, mental. Tem um lado que tende a achar que as coisas bizarras, né, são exatamente normais, isso podem ser aceitáveis, enquanto existe um grupo de pessoas, né, que às vezes tem um déficit cognitivo mesmo, né, uma criança realmente que tem sim. uma dificuldade de aprender na escola, né, e aí mesmo passando pelo psiquiatra, né, aí a gente até tem que reconhecer, né, o que acontece. Muitas das vezes a criança não tem o critérios para fechar o diagnóstico e iniciar com o tratamento, com o medicamento de fato, né? E às vezes você vê que realmente os pais dessa criança estão, né, insistindo, elas não aceitam, né, que a criança às vezes tem aquela doença. Então eu acho que realmente um tema muito importante que você colocou em pauta, né, que é o fato de tanto existir uma psiquiatrização das coisas, eu acho que isso está se tornando muito vigente agora, nesse pós-pandemia, né? Com esses episódios depressivos aumentaram muito. Nesse Setembro Amarelo, a gente está observando também um aumento de tentativas de autoextermínio, que é algo que a gente tem que pelo menos pensar, né? Por que isso está acontecendo? Será que isso realmente de fato está acontecendo por conta do Setembro Amarelo? É algo que a gente vai ter que se responder mais à frente, né? Mas pelo menos eu na minha prática estou observando isso. Então, acho que é uma discussão muito importante, mas que não deixa de, de ser complicado, né? De se completar tudo, né? Porque traz realmente esses choques culturais, né? Traz esses problemas de contexto. Ah, eu cresci nisso, eu já aprendi nisso, né? Isso pode ser considerado normal para Cultural, essa é. pessoa. É cultural, então realmente acaba que a gente tem que aceitar. Tudo que é cultural não entra na parte da psiquiatria, né? Sim, é.